O número de vítimas da febre amarela triplicou nessa semana. São 25 mortes confirmadas. O surto provocou uma corrida aos postos de saúde e levanta uma preocupação. A doença pode se espalhar para as grandes cidades? O helicóptero da polícia decola com a única arma capaz de vencer um inimigo que assusta muita gente: a febre amarela. As vacinas que chegam pelo ar imediatamente vão para as mãos das equipes de saúde. Um trabalho intenso para conter o avanço da doença. Ronaldo, de 32 anos, trabalhava como padeiro em Belo Horizonte. Em dezembro, decidiu voltar para Caratinga, leste de Minas, para tocar a lavoura da família. Foi lá, no meio do mato, que os sintomas apareceram. Em poucos dias, Ronaldo morreu. Foi tratar, tipo assim, como fosse uma febre normal, né? Transferiram pra cá e que eles fizeram os exames que foi constatado que era a febre. O medo da doença provocou uma correria aos postos de saúde. A cena mais comum tem sido esta aqui. Fila à espera de atendimento. A procura pela vacina aumentou quase 900% nesses primeiros dias de 2017. Vim com ela aqui. Aí quando eu cheguei agora, pus o carro ali e vim, aí fiquei sabendo que eles repartiram a senha mais cedo. Quer dizer, a senhora ficou sem senha? Fiquei. Em muitas cidades, as filas começam de madrugada e são enormes. Quanto tempo de espera aí? Às 3 horas. 2 dias já que eu venho, não consegui pegar a senha, né? Aí ontem à noite eu vim 10 horas, consegui. É difícil o atendimento. Até agora, existem pelo menos 289 casos suspeitos no país. Eles estão em Minas, São Paulo e Espírito Santo. Entre as vítimas, 76 morreram, sendo que 25 já tiveram relação comprovada com a febre amarela. Todas em Minas. As infecções se concentram na área rural. É a chamada febre amarela silvestre. Os principais sintomas são dor de cabeça, febre, calafrio, fraqueza, dores musculares fortes e vômitos. Cerca de 15% dos pacientes desenvolvem a segunda fase da doença, a mais grave. Nestes casos, a febre fica mais alta, rins e fígado são atingidos. Ocorre também a icterícia, que deixa a pessoa com a aparência amarelada. É muito importante estar atento a esses sinais, já que nos quadros avançados, a doença tem uma alta taxa de mortalidade. Então, nesse período, é importante que o paciente esteja em contato direto, sendo acompanhado pela equipe de atenção básica e, em alguns casos, quando o paciente já está um pouco mais comprometido, necessita de internação para ser acompanhado. No caso do paciente ser bem acompanhado, dificilmente ele vai evoluir para a morte. Não há diferença entre os sintomas da febre amarela silvestre e da urbana. O que muda é a forma de transmissão. No caso da febre amarela silvestre, são 2 mosquitos que vivem nas matas, o Haemagogus e os sabetes. Já o Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya nas cidades, também pode causar a febre amarela. Isso não acontece no Brasil há mais de 70 anos. O último caso foi no Acre, em 1942. De lá para cá, a doença é considerada erradicada nas cidades. Por precaução, o governo mineiro decidiu fechar 2 reservas ecológicas para visitação. Está proibida a entrada no Parque Estadual do Rio Doce, considerada a maior floresta tropical no estado, e na Serra do Brigadeiro, na Zona da Mata. O alerta da doença começou na pequena cidade de Ladainha, com 17 mil habitantes, no Vale do Mucuri. A cabeça começou a doer, e deu febre, e dor nas pernas. E dessa hora pra cá eu não me senti mais bem, eu fui parar no hospital e voltei ontem do hospital ontem à noite. Uma fraqueza, entendeu? E não estava comendo,
Hoje não, hoje eu estou melhor, bem melhor. O tratamento consiste no uso de medicamentos antitérmicos e hidratação. Nos casos mais críticos, o paciente pode precisar de diálise e transfusão de sangue. Na comunidade lá morreu um bocado de gente já. Morreu um aqui perto também, no enterro esse dia. A doença roubou o que era mais precioso para a população, o sossego do campo. Todo mundo fica cismado porque morrendo um em riba do outro aí fica ruim, né? A origem certa do surto ainda é um mistério. Este pesquisador diz que o aparecimento da febre amarela segue um ciclo natural de desenvolvimento. No entanto, neste ano, há um aumento significativo de casos. Isso é muito relevante porque nós temos uma série de fatores que estão concorrendo no sentido de fazer com que essa frequência da doença possa estar aumentando. Condições climáticas gerais, como também situações locais, quando você tem uma ruptura ou de uma alteração importante dos ecossistemas, você pode ter alteração do padrão de doenças como essa da febre amarela. No começo da semana, a pesquisadora Márcia Chame, da Fiocruz, uma das mais importantes instituições de saúde pública da América Latina, deu uma declaração que chamou a atenção de todos. Ela levantou a hipótese de que o rompimento da barragem de Mariana, em 2015, esteja relacionado ao aumento de casos de febre amarela. Ela afirmou: o desastre de Mariana é mais um fator de degradação que deve ser considerado na análise, mas ninguém pode dizer que é o único. Isso porque, segundo ela, mudanças bruscas no ambiente provocaram impacto na saúde dos macacos. Com estresse e falta de alimentos, os bichos ficam mais suscetíveis a doenças, incluindo a febre amarela. Grande parte das cidades onde foram notificados pacientes com sintomas da doença está próxima da região do Rio Doce, afetado pelo rompimento da barragem de Fundão. Na região de Colatina, no Espírito Santo, a área atingida pelos reflexos do acidente em Mariana, foram registradas mortes de dezenas de macacos. As autoridades ainda estudam se a causa foi febre amarela. Dias depois, em entrevista ao Domingo Espetacular, a pesquisadora disse que ainda não é possível estabelecer uma conexão entre o desastre de Mariana e a febre amarela. Não existem dados, né, que possam comprovar isso. O que a gente sabe é que os processos de degradação ambiental acabam favorecendo. Isso é o que se vem observando. Mas as causas da degradação ambiental são muito antigas no Brasil, né, e principalmente nessas regiões. Queimadas, derrubadas, avanços de urbanização. Em nota, a mineradora Samarco refuta qualquer correlação entre o rompimento da barragem e os casos de febre amarela e lembra que não há estudos científicos que comprovem essa hipótese. O macaco é considerado um hospedeiro do vírus e não um transmissor. Apesar disso, no Rio Grande do Sul, houve registros de ataques a esses animais por medo da transmissão da doença. Uma das questões que se tem levado em conta é a possibilidade da doença se espalhar para a área urbana. Se nós adotarmos as medidas preconizadas, eu diria de que essa possibilidade ela é muito remota, porque, felizmente, para a febre amarela nós temos a vacina. Então, não existe Aedes aegypti infectado por febre amarela nesse momento no Brasil. Já para este epidemiologista, a situação é preocupante. Uma bomba relógio que pode estourar a qualquer momento. A condição zero é a presença do Aedes. Ele está em todo lugar. Esse Aedes ele precisa ser competente para transmitir a febre amarela urbana. Numa cidade de 5, 6 milhões de habitantes, se você tem introdução do ciclo urbano, rapidamente, em algumas semanas, você vai ter 25, 50 mil casos. Onde é que nós vamos achar UTI para isso?
Deisiane é mulher de um paciente internado por suspeita de febre amarela. O primeiro exame deu positivo, mas César Teixeira ainda deverá passar por outras análises para confirmar a doença. A família é de Vermelho Novo, interior de Minas, onde o agricultor contraiu a febre amarela. Como a cidade não tem estrutura para atender tantos casos, ele foi trazido para Belo Horizonte. Dor de cabeça, vômito, dor no corpo. Aí nós levou ele no postinho, passou um remédio para ele. Segundo a família, César foi vacinado contra a doença há 7 anos. Eu não sei quando eu volto para casa, eu quero ver meus filhos e o meu marido quer sair para trabalhar. Para a Organização Mundial de Saúde, basta uma imunização para a vida inteira. Mas como medida adicional de proteção, o Ministério da Saúde decidiu incluir mais uma dose no calendário nacional de vacinação. No caso de crianças, a vacina deve ser aplicada em 2 etapas. Uma aos 9 meses de idade e a segunda aos 4 anos. Quem toma a primeira dose depois dos 5 anos deve ter um reforço após 10 anos. Mas há restrições. Grávidas, fazendo quimioterapia para tratamento de câncer, pessoas idosas, acima de 60 anos com qualquer doença debilitante e que fazem uso de corticoide, essa vacina não está indicada, deve ser evitada. A medida correta para evitar que a doença se espalhe é mesmo aumentar a imunização. Janaína, de 9 anos, já está vacinada e dá a dica. Doeu, Janaína? Mais ou menos. Mas vale a pena, né? É. Por quê? Porque é pra gente não ficar doente.